Uma ótima tarde a você, telespectador do Canal do Boi. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, 14 de novembro. E nessa edição que você acompanha pelas parabólicas em todo o Brasil, TVs por assinatura, no canal 190, TV Claro e TV Net, além da internet, através do portal sba1.com, Facebook e YouTube, Mato Grosso do Sul, a partir de agora, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição, que está linkada no Agricultura BR. Você vai ver algumas dessas informações, essas e outras. Você vai saber a respeito do Fundo Rural. Eu vou receber aqui um especialista, um advogado, que vai falar a respeito do assunto, trazer orientações para o produtor rural. O advogado Gervásio de Oliveira, vice-presidente do OAB, participa da edição de hoje. Falo também de um outro imposto aqui que foi bastante polêmico, aprovado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo placar de 15 votos a 5. É mesmo. Vários deputados votaram a favor de elevar a tributação para o produtor rural, inclusive deputados que participam da chamada bancada rural aqui do Mato Grosso do Sul. Você vai ter informações de uma reportagem especial sobre o tema. Falo também a respeito de mercado de soja, o que vem acontecendo com esse mercado. Você acompanha todos os destaques aqui no Agricultura BR. E olha, eu abro o programa falando a respeito de China. Isso porque a China autorizou importação de carne de frango dos Estados Unidos, o que garantiu nesta quinta-feira o departamento responsável neste país. A suspensão chinesa em relação à compra de carne norte-americana ocorre desde o ano de 2015, quando foi identificado um surto de gripe aviário lá para os Estados Unidos. Com isso, havia a suspensão que agora está fora de questão, porque a China volta a comprar carne de aves, e aí, principalmente frango, mas também outros tipos de aves dos Estados Unidos. E com mais da metade das lavouras no Rio Grande do Sul já cultivadas, por lá ainda há atraso em relação à semeadura da soja. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Annelise Nicolodi. A família Kirst de Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, começou a plantar soja no dia 23 de outubro e ainda não conseguiu concluir a semeadura dos 400 hectares. Já estamos bastante atrasados, era para estar terminando agora aqui na propriedade a planta agora dia 15 e nós estamos a recém com 55%, né, da área implantada. Essa é a realidade de praticamente todo o estado gaúcho. Segundo o último levantamento da Emater, dos 6 milhões de hectares que devem ser destinados à soja, mais da metade ainda não foi semeado. O período principal para o plantio da soja no Rio Grande do Sul está praticamente encerrado, mas os produtores rurais estão longe de concluir o plantio. A chuva que atrasou os trabalhos pode trazer prejuízos à cultura. Já estamos bastante atrasados, era para estar terminando agora aqui na propriedade a planta agora dia 15 e nós estamos a recém com 55%, né, da área implantada. Isso traz uma preocupação no futuro? Com certeza, né? Porque a gente acaba perdendo a janela, a melhor janela de plantio, né? Da maioria das cultivares a gente acaba perdendo, né? Então, a gente sempre fica com receio, né? Do futuro, de como vai ser, né? É muito incerto. As primeiras lavouras implantadas ainda em outubro, logo após a colheita da canola, estão se desenvolvendo bem. Agora é torcer para que o clima colabore e que a principal cultura de verão renda grãos sadios e valorizados no mercado. Pois é, eu sempre brinco porque, olha, coração bom para não infartar e cabeça boa para não pirar, porque é muita preocupação, é preocupação clima, é preocupação valores, né, preço, mercado. E o produtor tem que saber trabalhar com tudo isso e se manter firme, né? Eu digo que os produtores rurais são guerreiros.
Falamos agora de soja no mercado futuro, lá na Bolsa de Chicago. Por lá, uma quinta-feira de pouca movimentação nos negócios. Vamos acompanhar como é que vem a situação da soja neste momento. A Agricultura BR trazendo em destaque soja, que vem com números aqui, valores de negociação, pouco acima da estabilidade, né? Pouco abaixo da estabilidade. É o que nós temos agora, uma ligeira queda em relação aos negócios com a soja. Posição de janeiro negociada a $9, 13 centes o bushel. Março, $9, 26 centes mais 4. Maio, $9, 38 centes mais 4. E a posição de julho, $9, 49 centes por bushel. O mercado segue esperando por notícias, mas sem força para reagir ao que já se conhece. Mais informações sobre demanda da China nos Estados Unidos são as mais aguardadas pelos operadores, pelos traders, mas não tem muita informação nova, não, nem em relação à demanda e nem em relação a um possível acordo ou qualquer coisa parecida. Vamos falar agora de dólar. Dólar comercial, destaque agora da Agricultura BR. O dólar vem registrando valores mais elevados aqui no Brasil e nós temos o dólar comercial neste momento, pode colocar aqui na tela, moeda norte-americana vindo com elevação, aliás, na estabilidade, né, mas mostrando um dólar mais forte no Brasil, a R$ 4,18 mais 5. Vem estável agora, ligeira queda de 0,02%. Dólar permanece com valores bem fortes, é o que nós destacamos aqui no Agricultura BR. Vou falar com Walter Pulga Júnior agora, ele está lá nos nossos estúdios em São Paulo, na sede da BBM. E Pulga, o que nós temos é um dólar bastante forte, deve encerrar a semana dessa maneira, uma semana que é mais curta por conta do feriado de amanhã, 15 de novembro. Como é que o mercado está reagindo de maneira geral? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, há muitas preocupações, porque não é o real só que está perdendo frente ao dólar, não, viu? O peso chileno, o peso colombiano, o peso mexicano estão entre as 5 piores moedas, né? Entre as principais divisas do mundo, frente ao dólar. O real brasileiro tem tido um desempenho no meio da tabela neste momento, como ressaltava agora há pouco os analistas do jornal Valor Econômico. Agora, por volta das 11 horas da manhã, nós tivemos aí uma alta mais acentuada para o dólar. O dólar passou de R$ 4,19, foi a R$ 4,19 mais 0,5. Agora, está oscilando aí com uma leve queda de 0,06% na faixa de 4,18 mais 20. Agora veja, há muita preocupação com a América Latina, há problemas entre Estados Unidos e a China, acordo que parece sair, mas não sai, é adiado, há troca de farpas recentemente. Mais uma troca de farpas. Enquanto isso, o mercado vai oscilando bastante e, lógico, o dólar avança sobre o real. Agora, o Banco Central foi ao mercado hoje, ofereceu 600 milhões de dólares, mas não vendeu não, Fabiano. Vendeu apenas 50 milhões de dólares no mercado à vista. Bom, não há como, neste momento, né, ver com bons olhos o que ocorre no mercado de câmbio. Tampouco com o índice Bovespa, né? Nosso índice Bovespa agora opera na faixa de 106.552 pontos. Eu tenho aqui na tela, Fabiano, vem em alta de 0,46%. Mas vale lembrar que hoje ainda chegou a arrasar fundo. Chegou a operar na faixa de 105.800 pontos. Ou seja, nosso índice Bovespa já abriu pela manhã com grande oscilação e a perspectiva é que não tenha hoje uma forte recuperação. Aqueles 108, 109 mil pontos nós não devemos ver, pelo menos até meados da próxima semana. Índice Bovespa tenta se firmar em alta depois de 2 baixas seguidas, mas, como nós vimos agora, não é fácil não. A oscilação é muito grande desde o início da manhã e nada que tenha passado aí dos 107 mil pontos. Portanto, é de se afirmar que hoje dificilmente nós voltaríamos àquela faixa de 108 mil pontos. O mercado está muito receoso do que ocorre em toda a América Latina, muito tumulto, Bolívia, Chile, troca de governo na Argentina, dificuldade do nosso presidente com o seu próprio partido, temos também esse encontro do BRICS anunciando anunciando até que boas notícias para o Brasil, né? Relação com a China, questão das frutas, investimento chinês no Brasil, mas todo esse tumulto gera aí uma insegurança no mercado, por isso não estranhe o dólar em alta e também a bolsa em baixa. É esperar para conferir, mas até meados da semana que vem devemos permanecer ainda com essa oscilação, perspectiva de números mais baixos do que nós vimos recentemente.
É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Eu sigo trazendo informações e agora trazendo os volumes de valores que acabam impactando a soja em Chicago, prêmio da soja no Porto e também o dólar. Trazer a negociação de soja no Porto, a apuração da Grãos Corretora. Hoje parece que não está tendo grande movimentação, mas soja cede um pouco, vem para R$ 90,00 a saca. Nós tínhamos o valor de R$ 91,00 a saca nesta última quarta-feira. Portos de Santos e Paranaguá com o mesmo registro, portanto, trazendo valores aí na casa de R$ 90,00. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre fundo rural aqui no Agricultura BR. Então você fica de olho, você que é produtor rural, e aproveita para entrar em contato conosco, mande a sua mensagem no 679-9656-2266. Eu volto já. Agricultura BR de volta, e agora falamos um pouco a respeito do fundo rural, algo que tem preocupado muitos produtores rurais por conta das decisões que nós tivemos pelo STF, tanto a última quanto aquela que fez com que muitos produtores tivessem suspendido os seus pagamentos, os seus recolhimentos desse tributo. Um dos fatores importantes é em relação ao que vem sendo discutido neste momento, de uma nova proposta, que para muitos é uma espécie de refis, e aí você tem ali os produtores que aderiram e aqueles que não aderiram a esse refis. E a expectativa é que se tenha um novo posicionamento em relação a essa dívida que os produtores rurais acabaram ficando com elas e que para muitos produtores e representantes isso pode inviabilizar a produção rural no Brasil. Para falar a respeito de fundo rural, a respeito do fator dessa lei, dessa cobrança, eu converso agora com o Gervásio de Oliveira, ele que é advogado, nosso entrevistado na tarde de hoje. Doutor Gervásio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. A respeito do fundo rural, essa é um tributo que o produtor rural está tendo que recolher e agora tendo aquele chamado passivo de fundo rural. O que a lei diz sobre ele, principalmente por conta da última decisão do Supremo Tribunal Federal? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores do Canal do Boi. É um prazer, uma honra voltar aqui ao Canal do Boi. Há dias que não vim aqui participar dos debates, das discussões de interesse da área rural, mas devo dizer a você o seguinte, fazendo uma síntese muito rápida, esta questão passou a ser discutida no Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da cobrança do fundo rural, como é feito, porque ele incidia sobre o faturamento bruto da empresa, da atividade, do faturamento, e isto haveria uma espécie de bis in idem e, portanto, foi levado ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deu uma liminar, deu um julgamento, dizendo que era inconstitucional, e isso os produtores deixaram de recolher. As próprias indústrias, pessoas jurídicas que recebiam dos produtores rurais deixaram de recolher, e passou-se muitos anos, muito tempo depois... Esse parecer foi final, doutor? Não foi final, naquela época não foi final. Posteriormente, o Supremo Tribunal, numa reorganização, do reposicionamento jurídico sobre o tema, voltou atrás e estabeleceu que é constitucional, sim, esta exigência. De modo que criou-se um passivo tributário enorme aos produtores rurais, que ficou a dever aqueles grandes volumes lá pendentes. O que acontece? Com a decisão do Supremo Tribunal Federal ficou definitivo, então ficou dito que não é inconstitucional a cobrança. Há alguns fatores a ser considerados aí. Um dos fatores é que passou a existir um enorme tempo sem cobrança. Nos casos em que a União Federal constituiu o crédito tributário, ou seja, ela incluiu em dívida ativa, etc., existe essa dívida pendente. Em alguns casos em que ela não fez isso, não foi tomada essa providência, houve até uma discussão, dá até uma discussão de prescrição ou não desse fato. O fato é que, com a decisão do Supremo, tornou-se definitiva a questão e surgiu um passivo. O governo federal, nessas constantes legislação, e até a Lei 13.606, veio instituir uma redução nos valores desse tributo para quem ficou em aberto, para quem fizesse um parcelamento, fizesse um plano de recuperação. Quem aderir ao plano, automaticamente confessa a dívida. Confessa a dívida. Isto era até 31 de dezembro de 2018 e foi prorrogado até 31 de dezembro de 2019. Portanto, tem plena vigência a possibilidade dos produtores fazerem
aderir a este plano para botar em dia a situação. Ele teria de pagar 2,5% numa parcela, mais 2,5% em outro, e o resto parcelar em 178 vezes. Então, isso é um jeito de pagar. Tem uma redução, tem um parcelamento longo que permite pagar. O que o produtor rural tem que analisar são dois aspectos. Primeiro, dá para discutir se houve prescrição no caso dele ou não, analisar caso a caso. Em segundo lugar, a questão está pacificada no Supremo, que é constitucional, e quando o Supremo dá a última palavra, só uma lei que venha exonerar totalmente desse pagamento é que pode influenciar dele não ter que pagar. Então, uma medida provisória, através de medida provisória, poderia ter um posicionamento? Poderia, só que a medida provisória, ela tem um prazo de validade de 120 dias. Este prazo de validade de 120 dias, se fosse editado agora, e vamos supor, ao final dos 120 dias, o Congresso não votasse a medida provisória que exonerasse esses pagamentos, ela perderia os efeitos e voltaria à vigência da norma. E até lá, já teria escoado o prazo de adesão deste novo refis, desse programa de recuperação. Então, aí, o produtor ficaria à mercê da vontade do governo em restabelecer uma outra norma para reabrir o prazo para este refis. Os produtores rurais, aí, conversando com diversos deles, inclusive há grupos organizados no país inteiro, falando do tema, é algo que preocupa mesmo, são na casa de bilhões, esse passivo desse fundo rural. Eles reclamam o seguinte, que por conta das decisões do STF, esse meio onde gerou o passivo não seria justo a sua cobrança. Então, eles reclamam que não o devem. Né? Para esse produtor rural que não quer confessar essa dívida e automaticamente não vai aderir a um plano de recuperação para pagar esses tributos, é fato, e eu já conversei com algumas pessoas, é fato que a cada ano que passar você tem, por exemplo, um ano a menos de dívida de fundo rural na conta. Esses são alguns dos questionamentos que chegam de fato é verdade. De fato, como eu falei para você, é a prescrição. Depois do lançamento do crédito tributário, ele tem 5 anos. Tem 5 anos para lançar o crédito tributário e depois 5 anos para cobrar. De forma que, a cada ano que passa, se a União não cobrou aquele passado, prescreveu um ano para trás. Se você, a partir de 2018, com esta nova, de abril de 2018, com esse novo ordenamento, redução de base de cálculo, redução de incidências que passou a ser resolvida por uma nova lei. Voltar a pagar, vai chegar um dia, se até lá a União não te cobrar, que aquele passivo deixa de existir. Então, é um fato real. Mas quem não aderir e a União tomar atitudes, ou já tomou, imediatas contra ele, o que vai acontecer? A União vai executar essas pessoas que não aderirem. E nesta execução, ele só pode depois parcelar em 60 vezes, que é a legislação ordinária que trata sobre parcelamento de tributos, não será mais sobre este refis, com esses descontos nem nada. Então, o produtor rural tem que correr um risco aí. Eu vou deixar de pagar e vou correr o risco de passar 5 anos e ficar tudo prescrito, a União não poder me cobrar mais, ou eu não vou fazer o parcelamento até 31 de dezembro, esperando que o governo federal volte atrás e perdoe essas dívidas, por quanto houve aí uma indução a erro do produtor rural, e isso não acontece, ele depois perde o prazo do parcelamento dos 180 dias. Então, esta é a matriz que se debate hoje. De fato, é o que eu falei no início da nossa conversa. De fato, há a definição do Supremo Tribunal Federal, que é constitucional, ponto. Então, se é constitucional, é devido. E, em segundo lugar, há um nítido induzimento a prejuízo que houve nessas decisões de idas e vindas. Então, por isso que a jurisprudência... Juridicamente, esse argumento não é fundamental? Este argumento, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, ele é extremamente forte. Tanto é que esta lei 13.606, que entrou em vigor no ano passado, que permitiu essas renegociações e esse plano de recuperação, ela deu descontos por faixas de dívidas, ela deu esse parcelamento de 180 vezes, como se fosse assim, uma meia-culpa da União. O poder público, através do Supremo Tribunal Federal, cometeu este erro de induzir você a não recolher, então eu estou corrigindo da minha parte, te dando um desconto e estou te concedendo um parcelamento. Mas este é um argumento que serve para essas questões políticas, não questão jurídica.
Eu vou trazer aqui uma notícia até, doutor, que é uma notícia política. Ela foi divulgada pelo deputado Jerônimo Gordgen há 2 dias e fala a respeito do Fundo Rural. Ele tem encabeçado, né, esse interesse dos produtores rurais que estão em débito com o Fundo Rural. O que ele disse a respeito do assunto? De que o produtor que aderiu ao último refis, primeiro mantenha seus pagamentos em dia a serem creditados mais adiante, porque ele acredita que o projeto de lei que está sendo discutido pode vir a rever esse fator aí do débito. Quem não aderiu não deve fazê-lo, foi a orientação aqui do deputado. Agora é melhor esperar por uma solução. Para o parlamentar não cabe mais a abertura de um novo refis, que é o que está sendo discutido hoje, que deve ser um provável posicionamento do governo, que já teria passado pelo Ministério da Economia. Doutor, para esse produtor que não aderiu, a situação dele está difícil, está complicada, porque o prazo, nós temos aí, 50 dias, menos que 50 dias úteis para ele fazer essa adesão. Ao mesmo passo que ele não reconhece a dívida e que traz, evidentemente, um impacto sobre seus negócios. Então, diria a você o seguinte, na primeira parte da fala desse deputado que você acabou de ler aí, eu concordo plenamente com ela. Aquele que já fez, continue pagando normalmente. Se houver um perdão futuro, haverá uma regulamentação sobre esses aspectos daqueles que já pagou e ele pode ser beneficiado ou não. Agora, a segunda parte da fala dele, fala o seguinte, quem não fez, não faça, seria uma medida de extrema descuido e desatenção. Eu não recomendaria isso para os meus clientes. Por quê? Porque se eu te disser que você não faça e não houver uma solução do governo até 31 de dezembro, você perde a oportunidade de fazer e no dia 1º de janeiro o governo pode te executar essa dívida inteira sem o desconto e o máximo que você conseguirá depois, foi o que eu disse, conseguirá um parcelamento de 60 meses ao invés de 180 e conseguirá nos valores cheios sem desconto algum. Então, eu não deixaria o certo pelo duvidoso. Eu aguardaria até próximo da data do vencimento, isso eu aguardaria, para ver o que essas evoluções de discussões políticas levam. E se não houver solução, eu faria este parcelamento lá nos estertores do prazo que se está por vencer. E a nossa entrevista encerraria com essa pergunta, o senhor já até respondeu. O que o senhor aconselharia para o produtor rural que está nos acompanhando agora, que está com esse fator de fundo rural a ser resolvido, o que o senhor aconselharia a ele em termos de acertar ou não, agora negociar ou não o fundo até o final do ano, porque o prazo encerra no dia 31 de dezembro. Caso ele acerte, confesse a dívida, e juridicamente se defina que não existe esse passivo de fundo rural, que era uma cobrança que não era viável, ele pode vir a receber os dividendos dele? Deixa eu te dizer, repetir. Quando o Supremo Federal disse que é constitucional, isso já está pacífico que é devido, que existe o débito. Então, não é a possibilidade de rever a decisão do Supremo para ele dizer que não é mais devido. A solução, ela é política. Pode ter uma lei em que o poder público, o Estado brasileiro, reconhecendo que ele contribuiu para essa situação desse endividamento, ele abre mão de receber. Isso ele pode. Então, se houver esta lei, será a única maneira que o produtor poderá se exonerar do pagamento. Se não houver lei que o exonere, não tem mais discussão judicial sobre esta matéria. E aí, nesse caso, tem que aproveitar a melhor situação. Por isso que eu digo, aguardaria até o último dia, ver se o governo vai prorrogar ou vai dar esta solução jurídica que o deputado sugeriu que está sendo discutido. E, se não houver até aquela data, eu faria este parcelamento e continuaria a briga política, porque se lá na frente conseguisse isso, ou ele pagaria só aquelas primeiras parcelas e ficava isento dali para frente, ou ele teria de volta esta parcela, ou se nada conseguisse, a vida dele estaria reorganizada e não o tiraria do processo produtivo. Tá certo, doutor Gervásio, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigado, conversei com o Gervásio de Oliveira, esclarecimentos importantes, muito debate no país inteiro sobre fundo rural, prazo vai se ficando menor cada dia que passa, tem muita discussão política acontecendo, mas de fato é algo que pode ainda trazer impactos muito fortes para o produtor rural. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar de mercado de café, mercado de milho também aqui no Agricultura BR. Você aproveita para entrar em contato conosco no 67, no 99656-2266. Eu volto já.
Agricultura BR de volta e agora eu trago destaques a respeito do mercado do milho. Lembro alguns números que foram apresentados nesta semana pela Conab. A Conab trouxe os dados ontem para o milho, mostrando agora uma expectativa de embarques de milho na campanha 2018-2019 de 39 milhões de toneladas do cereal, estoques para a safra atual de passagem 900 mil toneladas inferior, mas aqui entre nós, acredito que esses estoques ainda devem ser ainda mais reduzidos. Pelo que eu tenho conversado com representantes de traders, principalmente, as exportações brasileiras vão seguir muito forte, o que faz crer que essas exportações sejam até superiores a esse número recorde de 39 milhões de toneladas de milho. Vamos saber agora como é que está o milho no porto. Falei de exportação, milho no porto está aqui na tela, mantenha os seus R$40 a saca de 60 quilos, milho no porto vindo com valores bastante interessantes, R$40 a saca em Santos e Paranaguá. Nesta quinta-feira nós temos os valores negociados nos portos, de acordo com Grãos Corretora, a R$40, encerrando essa semana. A Agricultura BR traz em destaque agora informações do mercado do milho no cenário internacional. Vamos saber agora como é que vem milho sendo negociado na Bolsa de Chicago. Destaque do Agricultura BR, nós temos milho ligeira alta para o milho neste momento. Nós temos aqui milho subindo na Bolsa norte-americana, mostrando aqui um bom desempenho. Você tem milho na posição de dezembro a $3,76 mais 6 por bushel. Março, $3,85 mais 4 o bushel. Temos ainda a posição de maio a $3,91 mais 2 por bushel. E a posição de julho a $3,97 por bushel. São os negócios que nós destacamos aqui com milho em Chicago. Milho que trabalhou em queda também nesta última quarta-feira, de 0,7% na posição spot. Na semana, nós já temos uma queda total de 0,5%. O único ponto de suporte vem da situação de sobrevivência técnica, que pode trazer recompensas para as posições. Entretanto, não é o que vem acontecendo hoje com o milho em Chicago. Milho segue cedendo por lá. Não temos mais milho a $4 o bushel, que é algo que a gente passou a ver neste ano de 2019. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta trazendo informações do mercado do café. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do 67996562266. Eu volto já. Vamos falar agora de café, e café na Bolsa de Nova York vem operando com algumas movimentações técnicas nesse início de tarde desta quinta-feira. Basicamente, café vem apresentando números mais para o negativo durante essa semana, trazendo principalmente correções que podem ser observadas também quando visualizamos a alta do dólar no Brasil. Normalmente o dólar subindo no Brasil fortalece os valores em reais e aí você acaba tendo uma descompensa, não é recompensa, uma descompensação em relação aos valores do café negociados na Bolsa de Nova York. Estou falando de café arábica, você já entendeu isso. Vamos saber como é que vem o café arábica agora. Eu falava que vinha com essa questão de ajuste, agora esse ajuste vem para campo positivo. Um fator interessante aqui para o café, movimentação técnica, cotações já registraram baixas hoje, neste momento vai registrando alguma alta. A posição de dezembro agora vem a $1,08 mais 15 a libra peso, vem com ganhos nesse momento. Posição de março, $1,11 mais 40 por libra peso, também vindo ganhando aí 0,25 neste momento. Posição de maio, $1,13 mais 80 por libra peso. E julho, $1,16 mais 5 por libra peso. São os negócios que eu destaco agora com café arábica na Bolsa de Nova York.
Por aqui, nós destacamos no Agricultura BR os negócios com café robusta. Café robusta negociado na Bolsa de Londres em dólar e tonelada. Vamos saber agora como é que vem as posições negociadas. Nós temos alta para o robusta nesta quinta-feira, 14 de novembro. A posição de janeiro sobe 1,80% a 1.437 dólares a tonelada. Março, neste momento, vai subindo a 1,85%, chegando a 1.455 dólares por tonelada. Maio, negociado a 1.470 dólares por tonelada, sobe 1,70% agora na Bolsa de Londres. E julho, com registros de 1.487 dólares, alta de 1,68%. São os negócios destacados aqui com café robusta na Bolsa de Londres. A Agricultura BR fala agora a respeito de um tema, né, que você acompanhou ao vivo aqui no Agricultura BR, inclusive o desfecho. Vou pedir para o pessoal colocar aí nos caracteres, pode colocar aí o assunto. Esse é um assunto que é uma preocupação para o produtor e a população sul-mato-grossense, mas é um alerta para qualquer estado do país. O que nós vimos ontem foi um projeto do governo do estado de Mato Grosso do Sul, que elevava um imposto que é constitucional, é importante dizer isso, o Fundersul, elevava esse imposto para os produtores rurais. Ele impacta sobre o boi, sobre o bezerro, o gado magro, sobre a soja, o algodão, o milho, até a gasolina. E aí, lá no plenário da Assembleia Legislativa Sul-Mato-Grossense, nós tivemos algumas situações. Produtores chegaram muito cedo para participar do seu protesto, da manifestação, para pressionar mesmo os deputados a não votarem a favor desse imposto, do aumento do tributo, né? O imposto existe, mas a questão é aumentar as tarifas. As tarifas aumentaram aí na casa de 40%, 50%. Primeiro, chegaram muito cedo e não foi possível entrarem no plenário. Só conseguiram entrar no plenário ali depois de um certo tempo, né? Depois de um certo tempo que eles conseguiram adentrar o plenário depois de muita insistência. Por quê? Porque o plenário já muito cedo estava tomado. E estava tomado, de acordo com as informações de produtores rurais e quem estava lá, por próprios servidores públicos do Estado. Essa é uma acusação bastante grave, foi feita pelos produtores rurais, como você vai ver daqui a pouco. Aí, para fechar a história, você acompanhou aqui ao vivo na Agricultura BR, acabou sendo aprovada a elevação do imposto por 15 votos a 5 a favor de elevar o imposto que recai sobre o produtor rural sul-mato-grossense, o Fundersul. Você vai acompanhar agora na reportagem de Rosa Cabral como que foi essa movimentação desde a madrugada desta última quarta-feira até a sua finalização com a decisão por elevar o tributo. O fogo na madrugada sinalizava a união dos produtores. Pessoal, ó, o fogo está aceso já, tá ali, ó. A entrada da Assembleia, aqui a rampa, certo? Não apaga mais não. Já com a luz do dia, o café da manhã, o arroz carreteiro tradicionalmente servido nas comitivas de gado era preparado. O acampamento foi a base de apoio. Isso aí é as origens nossas, as origens de onde vem o boi, da carne que eles comem na cidade, vem disso aqui. O pessoal pensa que só os produtores rurais que estão gritando, que estão sendo atingidos. Todo mundo que come arroz, feijão, carne, óleo de soja, que veste uma camisa de algodão, está pagando esse imposto também. Do lado de dentro, produtores foram impedidos de entrar ao plenário para acompanhar a sessão. A justificativa era espaço, e o plenário lotou. E o discurso da bancada. O povo não aguenta mais aumento de tributo nesse país. Encaminho, voto contra. O voto contra
é contra a parte do pacote de projetos de lei enviados pelo governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, à Assembleia Legislativa em referência às mudanças previstas no Fundesul, que incidem sobre a contribuição dada pela pecuária e também pela agricultura. O fundo, com previsão de receita em 380 milhões de reais em 2019, é formado por valores cobrados por cabeça de bovino comercializado no estado e também a tonelada de produtos agrícolas, como soja, milho e cana-de-açúcar, principais lavouras. Para o gado, por exemplo, a alteração é a criação de 4 faixas de cobrança, hoje caracterizada em 2, começando em 29% do valor da Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul, cotada a R$ 28,77. Para a soja, milho e cana, aumenta o valor por tonelada, que atualmente parte de 2,28% da cotação da UFERMES e vai até 36,60%. O projeto está em tramitação na Comissão de Constituição, de Justiça e Redação. A gente sabe que está difícil a arrecadação, que o cenário econômico não é bom, mas não é aumentando o custo do produtor que vai resolver isso. A gente acredita que é o contrário, é o que a gente vem há anos brigando, que é contra o custo Brasil, né? Então qualquer aumento vai refletir no custo Brasil e um cenário que a gente precisa ter concorrência, principalmente entre os estados, nós estamos indo na contramão. Na pauta, a mudança também na tabela do combustível. A redução, que parece ser positiva de 5% para o álcool, pode desfavorecer no fechamento da conta, afirma o petista Pedro Kemp, se referindo à gasolina. Mesmo o governo reduzindo em 5% o ICMS do álcool, ainda não vai compensar para a população abastecer com álcool. Vai continuar abastecendo com a gasolina. Isso vai gerar um aumento na arrecadação do governo, mas vai ter um custo para o consumidor. Então vai ter um aumento significativo da gasolina aqui no nosso estado. E isso tem um impacto na produção, no comércio. Então realmente, a meu ver, uma medida recessiva num momento como esse em que a população já tem uma alta carga tributária. Posicionamento do voto do senhor? Eu voto contra qualquer tipo de aumento de impostos para a nossa população aqui no estado e voto contra o aumento do combustível e contra o aumento do Fundesul também, porque, na verdade, a gente tem já uma carga tributária pesada e, com isso, nós vamos ainda causar mais recessão, retração no setor produtivo do estado. Eu sou contrário a esse pacote. Nós não podemos ir na contramão do desenvolvimento. Vamos acabar inviabilizando algumas atividades aqui no estado, inclusive afastando empresas e investidores de Mato Grosso do Sul. É um absurdo, vou votar contra. Dos 20 deputados, 5 votaram contra a constitucionalidade e 15 a favor. Fizeram agora um intervalo, estão nos bastidores reunidos com órgãos do agronegócio do estado de Mato Grosso do Sul para então sair uma definição. De volta, a decisão no placar continuou, 5 para não e 15 para sim. Venceu o pacote do governo, o que gerou indignação. A renda do estado, não vamos falar nem do Brasil, a renda do estado, do Mato Grosso do Sul, são os produtores rurais. E o governador é um produtor rural e traiu toda a classe com esse aumento de imposto. É uma vergonha o que os deputados fizeram aqui. É uma vergonha mais ainda você estar aqui assistindo e muitos dos deputados lá na mesa diretora dando risada. Falta de respeito com o povo, falta de respeito com o produtor. Deputados que eu vi ali, deputados que é pecuarista, agricultura, tudinho foi contra nós. Eu acho o seguinte, daqui para frente, esperar arroz, feijão mais caro na sua mesa, carne mais cara na sua mesa, tudo mais caro, porque tudo isso move. Porque da onde eu produzo meu gado, eu vendo e lá na frente alguém vai pagar. Não quer dizer, por que não abaixa a carne? Não vai abaixar a carne por causa disso. Ali a imagem do placar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul mostra o quanto é confusa a situação no estado.
horas. Todo mundo sabe muito bem a situação de todos os estados brasileiros, a penúria que se vive atualmente os estados para conseguirem arcar com suas contas. Também sabemos que todos os estados brasileiros, e talvez tenha uma ou outra exceção, que vive muito pesado. O estado é pesado, ele custa muito caro para a população. Entretanto, ao você elevar esse imposto, ali a Rosa Cabral começa a trazer um destaque muito interessante, a gasolina. Ela pesa sobre toda a população, no caso do Mato Grosso do Sul. Baixar do etanol não adianta, não compensa. Você tem uma diferença, no caso desse estado, muito grande no consumo de um produto e outro. Outro fator é em relação aos produtores rurais. Não é uma questão de se olhar para os deputados que são produtores rurais, que estão ali na chamada mesa, bancada do agronegócio da Assembleia Legislativa, que votaram a favor do imposto. Aliás, todos eles votaram a favor do imposto. Não é essa a questão, mas ver o produtor rural como um gerador de empregos. Quem gera emprego precisa ter uma situação melhor para trabalhar. Quando você eleva a tributação, você prejudica a geração de trabalho e renda. Quem paga é toda a população. Essa conta que aumentou ontem, que aumentou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, ela não é paga só pelos produtores rurais, vai ser paga por toda a população. Por isso, a preocupação que se tem, não só por conta da causa do produtor rural, sei que quem está me assistindo aqui é produtor rural, na sua grande maioria, mas de toda uma população. Um outro fator interessante é que, se você olhar ali o que aconteceu no Mato Grosso do Sul, na Assembleia Legislativa, a situação ficou tão estranha, né? Eu não entro no campo político, mas o PSL e o PT votaram juntos, votaram contra o imposto. Vai ver como que a coisa ficou estranha no Mato Grosso do Sul por conta dessa decisão bastante polêmica de se elevar a tributação. Na próxima semana nós vamos receber, vai ter a participação de representantes da Federação da Agricultura, também da ProSoja, que protestaram a respeito dessa elevação do tributo. Vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco falo de muita coisa, falo de trigo, falo também de variedades para o campo, principalmente em relação às gramíneas. Então fique conosco, participe do programa pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Eu volto já. E nesses últimos dias 12 e 13 de novembro, nós tivemos no Paraná um grande evento que discutiu o agronegócio, tecnologia e inovação. É o AgroBeat, que contou com a participação de pesquisadores, de gente que faz o agronegócio, da própria ministra Tereza Cristina Correia da Costa, entre outras autoridades. O repórter Mauro Andrade esteve por lá e nos mostra um pouco daquilo que aconteceu nesse grande evento. O AgroBeat 2019, em Londrina, serviu de palco para o lançamento do primeiro polo tecnológico do agronegócio, que tem como missão estimular e desenvolver tecnologias digitais que proporcionem maior eficiência de gestão e acelerem o desenvolvimento do setor, com a criação das chamadas startups rurais. A ministra Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, presente no evento, falou sobre a importância da iniciativa. Ministra, poderia falar quais as intenções do Ministério hoje aqui em Londrina? Bom, eu acho que aqui nós estamos hoje fazendo uma coisa que o Ministério criou uma secretaria nova para isso, que é inovação, tecnologia e a criação de vários polos que serão pelo Brasil. E aqui pode ser um desses, né? Então aqui hoje nós ainda não sabemos, eu trouxe aqui, tem aqui o Dr. Paulo do MCT, nós estamos trabalhando juntos uma política e o agro hoje está no momento de avançar em inovação e tecnologia. Então o Paraná é desenvolvidíssimo nisso, São Paulo e Paraná estão na frente, né? A gente quer descentralizar para outros estados também da União,
para que a tecnologia se sobreponha a tudo que nós estamos fazendo. O Brasil vive um ótimo momento comercial, a economia crescendo novamente, e eu acho que está na hora da tecnologia se sobrepor agora para que a gente possa ser esse grande celeiro mundial que já somos e que podemos ser maiores ainda, e com a tecnologia ajuda muito mais. A ministra Tereza Cristina disse ser contrária à moratória da soja imposta pela Abiov no estado do Pará. 63 produtores de Dom Eliseu estão sofrendo embargos de suas produções por conta da moratória da soja na região. Ministra, com relação à moratória da soja no estado do Pará, em Dom Eliseu, a senhora está acompanhando a situação do embargo que está ocorrendo lá naquele estado? Estamos acompanhando, estamos trabalhando isso. O momento, a gente tem que ter muita cautela de tudo que a gente faz. O Brasil tem que mostrar que ele é sustentável. A nossa agricultura é talvez a mais sustentável do mundo, mas nós temos que, essa narrativa tem que estar para o mundo. Tá certo? Então, nós temos que mostrar os dados, e eu sempre fui contra essa moratória. Agora, nós temos que ter, por isso a ciência é importante, por isso mostrar o que o Brasil vem fazendo na agricultura em termos de sustentabilidade. Nós vamos ter agora números fantásticos para apresentar na COP, mostrando o que o Brasil vem fazendo. Enfim, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado e um pouco de cautela, e não palavras, não falas, mas nós temos dados hoje para mostrar como a agricultura brasileira é sustentável e derrubar tudo isso que querem fazer conosco. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento e produção de trigo no estado de São Paulo. Quem traz as informações é o repórter Gustavo D'Angelo. Apesar da preocupação do setor com as condições climáticas e os seus efeitos, a safra paulista de trigo foi elevada em 18%, podendo alcançar uma produção de 260 mil toneladas nesta temporada. De acordo com a Câmara Setorial do Trigo, São Paulo ainda enxerga potencial para crescer no setor. Atualmente, a área plantada no estado é de 70 mil hectares, que pode se tornar 100 mil. A entidade ainda ressalta que é possível fazer um trabalho de forma mais ativa e assertiva para atingir uma safra de 400 mil toneladas em 3 anos. A reativação de pesquisas realizadas pelos institutos públicos é outro aspecto que pode contribuir para o aumento da produção do trigo paulista. Mas quando se trata do mercado internacional, é preciso ficar atento às questões que podem impactar nas negociações com a Argentina. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E por aqui, a Agricultura BR destaca a produção de mandioca e os fatores tecnológicos que fazem com que essa cultura se torne cada vez mais comercial. A reportagem é de Kylie Rodrigues. A mandioca é uma cultura rústica e adaptada às condições de cerrado. Cerca de 85% da produção de raízes vem de pequenas áreas de plantio. Apresenta alta produtividade das raízes. Mas por que nos últimos meses a conhecida mandioca amarela, a de mesa, não está cozinhando? Fisiologicamente, a mandioca nesse período ela para, né? Inicia a chuva, a incorporação de folhagem, ela realmente, ela para de cozinhar. Mas a gente encontra ainda a mandioca cozinhando, né? Então esses fatores que são importantes.
Então a questão da escolha da variedade, de uma boa variedade, né? E hoje no mercado há, e inclusive de várias instituições, e em particular da própria Embrapa, nós temos materiais aí de boa qualidade. Os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná preferem a mandioca amarela. Já a região Nordeste, o gosto é pela branca. São vários os fatores que influenciam numa boa produção da mandioca. Porém, o pilar principal ainda é o planejamento. De tudo isso, a grande importância que a gente observa é que o produtor de mandioca de mesa, ele começa a planejar o seu cultivo, ou seja, começa a pensar na incorporação de tecnologia. Então, aquela parte assim, o tradicionalismo do cultivo da mandioca, que era daquela bem arcaica, ela começa a se modificar. A absorção de tecnologia para a mandioca de mesa, ela realmente é uma realidade. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E alô, produtor de soja, hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante, o plantio do refúgio. O refúgio é uma prática que ajuda a proteger o potencial produtivo da sua lavoura. E olha só, eu também quero apresentar a vocês o Clube do Refúgio. É um programa em que você aprende mais sobre boas práticas agronômicas e concorre a prêmios. Agora, na missão 4, os agricultores podem concorrer a uma colheitadeira e os vendedores a 2 montanas. Acesse clubedorefugio.com.br para saber mais sobre como participar. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial desta edição. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações. Vou falar de soja em Chicago, de dólar e outros destaques que você acompanha por aqui. Eu volto já. Nós vamos agora acompanhar uma entrevista que Vinícius Souza fez com um pesquisador da Embrapa sobre as tecnologias desenvolvidas para as pastagens. Confira. Durante o Simpósio Internacional de Adoção de Novas Tecnologias para a Agropecuária, o Canal do Boi marcou presença e acompanhou algumas palestras que mostram essas novas tecnologias que são levadas para o produtor. Inclusive, aqui do meu lado está o pesquisador da Embrapa do Acre, ele se chama Judson. A gente vai conversar um pouquinho sobre o tema que ele abordou durante a palestra, falando sobre a questão de pastagens, né, dessas novas tecnologias que são aplicadas. Pesquisador, eu gostaria que o senhor contextualizasse para a gente um pouquinho do que foi abordado durante a sua palestra. Olha, nós abordamos uma experiência de sucesso que já começou há cerca de 40 anos no Acre, buscando estratégias para garantir maior produtividade, maior persistência, longevidade produtiva às pastagens cultivadas, considerando que na Amazônia o custo de insumos, como fertilizantes, por exemplo, é muito maior do que na região centro-oeste e na região sudeste do Brasil, né? Então, naquela época, nós optamos por, além de melhorar as pastagens com gramíneas, com capins mais produtivos, mais adaptados, nós pensamos no uso de leguminosas, porque as leguminosas têm capacidade de fixar nitrogênio através de bactérias do solo que se associam, que se fixam no sistema radicular, e elas suprem nitrogênio para o ecossistema da pastagem, que aí permite que você tenha uma pastagem mais produtiva, uma pastagem de maior qualidade e que vai se traduzir em ganhos de produtividade e rentabilidade para os produtores. Quais as mudanças, as principais mudanças que a gente pode notar nesses últimos 40 anos quando a gente fala da questão da Amazônia e tudo mais? Olha, na década de 70, nas pastagens cultivadas na Amazônia, você precisava de 2 hectares para alimentar uma cabeça de gado, né? A taxa de lotação média era de 0,5 UA por hectare, né? E essas pastagens, geralmente, depois de 5 anos de formadas, depois da derruba, da queima e do plantio da pastagem, depois de 5 anos em médias, elas já estavam degradadas, né? Porque o solo ficava empobrecido, chove muito, né? Há muita lixiviação e erosão do solo, né? E com o empobrecimento do solo havia uma tendência de regeneração da vegetação nativa, né? Então o custo de limpeza das pastagens, muitas vezes 2 limpezas por ano do pasto, oneravam muito o produtor, né? E aí levava o produtor a sempre estar buscando abrir novas áreas para poder ter pastagens produtivas. E hoje, por exemplo, né, nós temos hoje lá a média já do Brasil e da região é em torno de 1 cabeça por hectare, ou seja, nós tivemos um ganho de 100%, mas nós já temos produtores usando até 3 cabeças por hectare, que seria um ganho aí de 500% nesse período, né? E temos também pastagens que estão produtivas há mais de 20, 30 anos, né?
comparando com 5 anos para degradar, e hoje você tem um pasto que depois de 30 anos ainda está produtivo. Judson, justamente falando um pouco sobre essa questão dessas mudanças e tudo mais, a gente estava conversando um pouquinho aqui em off, falando sobre essa questão de aumento de produção de carne em decorrência das pastagens, e isso é sim uma consequência. Eu queria entender como que está esse cenário hoje e quais os processos de pesquisas que foram enfrentados para que a gente chegasse até o resultado que tem hoje, e também uma perspectiva para o futuro. O que a gente ainda pode esperar nessa evolução? Olha, em primeiro lugar, eu acho que uma grande característica que levou ao sucesso na adoção de leguminosas no Acre e alguns outros municípios de outros estados da Amazônia foi que a pesquisa, todo o processo de pesquisa foi feita em parceria, em propriedade privada, não foi feita em campos experimentais de instituições de pesquisa. Então, junto com os produtores, nós selecionávamos algumas fazendas que fossem representativas da realidade da região, e lá era feito todo o trabalho de desenvolvimento da tecnologia, levando em consideração, inclusive, aquelas ponderações dos produtores, do que era possível fazer, porque muitas vezes você desenvolve uma tecnologia que depois o produtor, a gente vê que ela não é adequada à realidade do produtor. Então essa foi uma característica, porque tudo aquilo que ia funcionando na fazenda, o produtor já ia ampliando na sua fazenda e os vizinhos iam fazendo aquele processo de adoção por inveja. Então isso foi muito importante. As mudanças grandes que tiveram é que, por exemplo, num pasto, às vezes, só de capim, quando chega no período seco principalmente, os animais perdem peso. E se você, principalmente naquela época que você não tinha ainda uma agricultura pujante na região, você não tinha a possibilidade de suplementação na época seca. Então, com o pasto com leguminosa, você consegue ter uma massa de forragem de melhor qualidade durante o ano, e principalmente no período seco, e você consegue aí manter os animais ganhando peso. Então, por exemplo, hoje no Acre nós temos pastagens lá consociadas com amendoim forrageiro, que o produtor consegue colocar aí até 3,5 cabeças por hectare, e ele consegue produzir. Eu tenho fazenda lá que o produtor está produzindo em média 12 a 15 arrobas de carne por hectare, né, quando a média nacional é em torno de 6 arrobas. Mas o potencial é muito maior. Nós temos um potencial medido em fazendas de chegar até 35 arrobas por hectare ano em pastos consorciados com leguminosas. Então, veja bem, na medida que você consegue aumentar a produtividade da pastagem, você consegue também encurtar o tempo de engorda dos animais. Nós temos produtores hoje criando boi a pasto lá no Acre e terminando, ou seja, com o boi pronto para o abate com 22 a 24 meses animais cruzados, e com 26 a 30 meses animais Nelore. Isso é uma revolução. Com isso, o que acontece? Se você sai o animal que você abatia com 42 meses para abater com 24 meses, você está economizando aí 18 meses. Isso é redução de metano e é também um giro maior do capital do produtor. Por outro lado, se você consegue passar de um animal por hectare para 3, 4 animais por hectare, você está reduzindo a necessidade de você expandir, de você desmatar novas áreas. Com essa questão do desmatamento, das queimadas, dos impactos ambientais, essa intensificação sustentável da pecuária é muito importante para garantir ao Brasil uma crescente inserção no mercado internacional, sem restrições, sem barreiras não tarifárias, que é o que pode acontecer quando você tem uma produção que não é sustentável. Tá certo, então, professor, eu quero agradecer a sua participação. sba1.com é o endereço onde você pode rever essa e outras entrevistas direto aqui do Simpósio Internacional de Adoção de Tecnologias para a Agropecuária, que acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque uma das grandes novidades e que já é um sucesso. Isso porque você vai saber um pouco agora como é que funciona o Canal do Boi Fazendas. É o que você acompanha a partir de agora. O canal do Boi Fazendas apresenta mais um excelente negócio para você que deseja investir em uma propriedade rural. Localizada a 150 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, está a Fazenda Santa de Virges, propriedade com 17 mil hectares.
formada com pastagens nativas em sua maioria, com licenciamento para desmate de 1.000 hectares, já em formação servido por corredor central. Fazenda está dividida em 21 invernadas, na maioria de 1.000 hectares cada, com capacidade para abrigar entre 6.000 a 8.000 reses. Entre as benfeitorias instaladas na propriedade estão 2 casas novas de funcionários, uma sede recém-construídas, galpão para máquinas, redário fechado para hóspedes e mangueiro novo completo. A rede de água conta com 2 poços que abastecem a sede, com caixa para armazenamento de 10.000 litros. A rede de energia é rural monofásica. Para chegar até a propriedade, o produtor pode se utilizar de uma pista de pouso gramada, com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044, 98111 6336 e 3028 6101. Para você que deseja investir em uma propriedade rural, o canal do Boi Fazendas apresenta sempre as melhores oportunidades. Fazenda com área de 3.151 hectares, localizada a 130 quilômetros de Rio Verde, somente 12 quilômetros do aterro. Toda formada em pastagens umidícola, mantendo a reserva de mata legal. É dividida em 18 invernadas e piquetes, com capacidade para abrigar 4.000 reses. Em relação às benfeitorias, conta com 2 casas de funcionários, galpão de máquinas, mangueiro completo com tronco e embarcador. A propriedade é rica em águas, conta com diversos açudes em todas as invernadas e poço artesiano atendendo à estrutura das casas, incluindo caixa d'água de aço com capacidade de armazenamento para 10.000 litros. A rede de energia elétrica é rural monofásica, possui pista de aviação gramada com 800 metros de extensão. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044, 98111 6336 e 3028 6101. Para saber mais, você acessa o portal SBA1, sba1.com/fazendas. Você vai ter todas as informações. E olha, por aqui eu vou trazer as notícias finais, informações finais dessa edição do Agricultura BR. Você acompanha agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago, como é que está o acompanhamento agora neste momento. Nós temos aqui as lavouras sendo apreciadas. Pode estourar no ar? Nós temos aqui agora um recuo de 0,3% para a posição de janeiro, 9 dólares 11 centes mais 6 por bushel. Março, 9 dólares 25 centes mais 2 o bushel. Maio, 9 dólares 37 centes mais 4. Julho, 9 dólares 47 centes mais 6 o bushel. São os negócios que eu vou destacando aqui finalizando essa edição da Agricultura BR com soja na Bolsa de Chicago. Outro destaque de agora é em relação ao dólar comercial. Vamos saber como é que vem o dólar agora sendo negociado. É o que você acompanha comigo. O dólar não vem com alta hoje, mas ele está estabilizado por cima. O dólar vem a R$ 4,18 mais 6. Vem estável com 0,01% de queda e totalmente estável, mais estável por cima, R$ 4,18 para a moeda norte-americana. Essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas, porque você já sabe. Este Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.